Aleluia, glórias a Deus. Jesus ressuscitou, está vivo no meio de nós. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Senhor, querido, amado. Hoje é um dia de regozijarmos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Na época de Jesus, os sacerdotes ofereciam orações e sacrifícios ao Senhor. E depois, quando terminavam, eles recitavam para as pessoas Números 6, 24 a 26, que dizia: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz. E nós não tínhamos acesso, somente sacerdotes tinham acesso a Deus. E quando Jesus morreu, ele rasgou esse véu do templo que nos deu acesso direto a Deus, a chamá-lo de Pai, e ele nos cuidar como filhos. Senhor Jesus, obrigado Deus, por essa intimidade. Hoje nós vamos fazer a nossa leitura em Lucas 23, de 55 a 56. Vamos fazer 24, versículos 1 a 20 e versículos 28 a 53. Vamos lá então? Vamos começar com 23, 55 e 56. Lucas 23, 55 e 56. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar os óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Capítulo 24. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram a ficar dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava das Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados e a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus levantou, os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Glórias a Deus. Eu desejo a paz do Senhor Jesus, um dia de Páscoa abençoado a todos. Que todos vivam a presença de Jesus, levem a palavra dele, evangelizem, levem o quem é Jesus para a vida dessas pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus. Faça como eu estou fazendo com vocês, transmitam, levem à frente, para que Jesus seja exaltado em todo o mundo. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo de Páscoa. Aleluia, glórias a Deus. Fiquem em paz. Jesus vivo, o teu corpo foi ungido com lágrimas e perfumes, mas o sepulcro não pôde te conter. No amanhecer do terceiro dia, a pedra foi removida e com ela todo o peso da morte e da desesperança. Tu ressuscitaste e tu venceste. E naquele jardim silencioso as mulheres ouviram a notícia que mudaria o mundo. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Meu coração se une ao delas, Jesus, que também busquei em lugares vazios. Mas foi quando eu te encontrei vivo que descobri a verdadeira vida. Tu te aproximaste no caminho de Emaús e ainda hoje te aproximas dos caminhos mais confusos, tristes e desanimados. Tu partes o pão conosco, tu falas a alma. E quando percebemos nossos corações estão em chamas, porque estar contigo reacende tudo dentro de nós. Jesus, que eu nunca me esqueça, a cruz foi real, a dor foi verdadeira, mas a vida venceu.
Tu subiste aos céus diante dos olhos dos discípulos, mas deixaste em nós a tua presença eterna, o Espírito Santo. Hoje, mesmo sem te ver, eu creio, e por isso o meu coração te adora com alegria indizível. Que eu viva como alguém que te viu ressuscitado, que eu fale como alguém que te encontrou no caminho, e que eu ame como quem foi tocado por um Salvador vivo. A ti, Jesus, toda a glória, honra e adoração, ontem, hoje e sempre, eternamente, Senhor. Te amo, Jesus. Amém.